Hoje eu tive o prazer de receber o seguinte comentário lá numa publicação sobre bitcoins no meu Instagram, que é o seguinte, ó: não coloco nem mais R$ 1 enquanto não tiver uma reversão de mercado. Está sendo manipulado. E nesse vídeo aqui eu quero explicar para você exatamente o que está acontecendo com o mercado cripto, né? Por que ele está caindo de preço, o preço do Bitcoin está caindo cada vez mais, né? Entre aspas, cada vez mais, eu vou explicar o porquê, né? E se de fato o mercado está sendo manipulado ou não, tá? Com base em 3 pontos aí que eu tenho de experiência com 9 anos investindo em bitcoins, em criptomoedas, eu vou trazer aqui esse conteúdo para você, tá? Então estamos aqui no gráfico do Bitcoin, USD, né, o Bitcoin em dólar, tá? E tivemos aqui no Bitcoin esse fundo, né? E basicamente estamos tendo esse topo aqui na casa de 72 mil dólares, tá? Mais ou menos por aqui, ó, 72 mil dólares, né? Então, basicamente, como você pode perceber, pelo menos no gráfico aqui de 4 horas, né, o Bitcoin está lateralizado. Então, já respondendo aqui, ó, ele não está em uma tendência de queda, tá? Ele não engatou uma tendência de baixa, tá? Ele está lateralizado, então ele não precisa fazer uma reversão de tendência, ele precisa sair dessa lateralização, ou para baixo, né, ou cair ainda mais de preço, cair abaixo aqui dos 48 mil dólares por moeda, ou ele precisa superar os 72 mil dólares por moeda, tá? Então, para que ele venha a romper essa lateralização, e nós sabemos que ele vai superar com quase 100% de certeza aqui para cima, né? A tendência dele é subir muito o seu preço. Mas o que indica que ele vai subir de preço e por que ele está nesse momento ruim de mercado? Quando nós olhamos aqui para o S&P 500, que é o índice aqui da Bolsa Americana, que é a principal influência nesse preço mais baixo do Bitcoin por conta da sua alta taxa de juros, que vai ser cortada muito provavelmente agora dia 18 de setembro, né? Quando nós olhamos para o S&P 500, ele também está em queda, né? A queda, ele saiu aqui de 5.651 pontos, tá? Para agora estar em 5.408 pontos. É uma queda considerável para a Bolsa Americana, tá? O que influenciou diretamente no Bitcoin, que é um mercado de renda variável. Ele faz parte do mercado de renda variável. Nosso primeiro ponto aqui é o seguinte, tá? O Bitcoin está inserido no mercado de renda variável. O Bitcoin hoje está exposto a investidores institucionais, tá? Que são categorizados como baleias, né? Para você que não está familiarizado aí com alguns termos do mercado cripto, baleias são grandes investidores que podem sim ter influência no preço do Bitcoin no curto prazo, tá? Quando você tem bilhões e bilhões sendo negociados, vendidos como está acontecendo agora no mercado de criptomoedas, você tem sim uma influência de curto prazo no preço do Bitcoin, como está acontecendo agora nesse exato momento. O Bitcoin saiu aqui lá da casa de 69 mil dólares e agora está aqui por volta de 54.200 dólares. Então, movimentações muito fortes de baleias no curto prazo, seja essa baleia investidores bilionários ou institucionais, grandes empresas, fundos de investimento, né? Ou até mesmo países podem estar nessa lista. Quando você tem um despejo muito grande de criptomoedas, esse despejo tem uma influência ali de curto prazo no preço da cripto. Nesse caso, tivemos uma queda. Quando você tem uma compra muito grande também de criptomoedas, essa compra muito grande também tem um impacto, nesse caso, positivo. No caso aqui, subiria de preço com uma aquisição muito grande de criptomoedas, tá? Então, esse é o impacto que as baleias têm no mercado. Isso poderia sim ser categorizado como uma certa manipulação de mercado quando você tem ali uma venda em massa ou compra em massa sem motivo aparente por parte dessas instituições e tudo mais. Porém, o momento agora é de incerteza econômica, que é o nosso segundo ponto, em relação a qual país e qual bolsa. Olha só, bolsas da Europa buscam recuperação, mas preocupação com a economia dos Estados Unidos limita a alta. O nosso mundo e a nossa economia são globalizados, tá? Então, uma bolsa tem sim total influência sobre a outra, o que deixa o mundo inteiro tenso em relação à economia. Quando os Estados Unidos está apresentando ali basicamente sinais de uma recessão econômica, aonde eles estão sendo obrigados a cortar a taxa de juros para acelerar a economia interna do país, você tem vários países sendo desestabilizados. Com essas ondas de mercado, acaba que o investidor, tanto institucional quanto a pessoa física, ele busca ali investimentos mais seguros, mais tranquilos.
E o Bitcoin não está no grupo de investimentos mais tranquilos. Ele é considerado, ele é sim um investimento de renda variável e considerado um investimento de alto risco. Tá? Então os investidores não estão tão expostos agora à renda variável, e sim à renda fixa, mas isso vai mudar. Por que isso vai mudar? Com o corte de juros na taxa americana, você tem vários investidores buscando melhores alternativas para alcançar aí boas lucratividades. Tá? Então o Bitcoin, muito provavelmente eu concordo com essa notícia aqui. Ó, o preço do Bitcoin ele continua aqui por volta de 56 mil dólares, caiu um pouco mais, agora está em 54, né? Mas ele deve voltar com muita facilidade, inclusive aos 65 mil e depois romper os 72 mil dólares assim que os Estados Unidos cortar a sua taxa de juros básica, tá? Agora, toma muito cuidado com notícias como essa aqui, ó. Bitcoin corre o risco de cair abaixo de 50 mil dólares nesse fim de semana, enquanto o sentimento se transforma em medo extremo. Existem várias notícias que é para pegar aquele investidor iniciante que tem no máximo 1 a 2 anos de mercado. Sabe, notícias tendenciosas mesmo para você achar que vai cair mais. Então ele está hoje em 54, ele pode descer e chegar aqui ó, em 49 mil ou descer ainda mais, chegar em 43 mil dólares, tá? O mercado, ele não é irracional. Inclusive nessa linha do mercado não ser irracional, dá uma olhada nessa notícia aqui. Vai falar, Bitcoin sobe e depois cai abaixo de 54 mil dólares, né? Enquanto o relatório de empregos estimula a volatilidade de criptomoedas. Mas o ponto interessante é isso aqui, ó. A oscilação de preço desencadeou liquidação de quase 50 milhões de dólares em apenas uma hora nos mercados de derivado de criptomoedas. Ou seja, o mercado está se limpando dessas operações alavancadas. Tá? Então sim, o mercado é um mercado consciente, não caia nesse tipo de notícia tendenciosa e saiba que tudo está ligado. A Bolsa Americana tem influência sim sobre o preço do Bitcoin no curto, a médio prazo, a Bolsa Americana, no caso as taxas americanas, né, os Estados Unidos de modo geral, tá? Agora, no médio a longo prazo, o mercado, o Bitcoin, ele está em uma tendência de alta, tá? Olha só, no gráfico aqui, ó, um dia, quando você olha o gráfico de um dia, o Bitcoin continua em uma tendência de alta, né? Uma alta mais longa, né? No caso, pegando aqui, ó, lá de janeiro de 2023, ele vem subindo, tá? Ele subiu aqui, nesse topo aqui de 72 mil dólares e lateralizou agora. Porém, ele deve continuar subindo, inclusive após os cortes de juros da economia americana. E lembrando que o mês de setembro geralmente não é um mês muito bom para os mercados de renda variável, tá? Então, se você for olhar para o Bitcoin agora, como que você deve olhar? Quais os pontos que você deve levar em consideração para investir ou não em Bitcoins agora, tá? Se os Estados Unidos já cortou ou não a taxa de juros, ainda não cortou, mas quando cortar, você deve ficar de olho, tá? E também como que está aí fomentado esse mercado. O nosso mercado hoje, ele não está sendo muito discutido, muito fomentado. Nós temos um nível de ganância em 26. No Bitcoin, nós temos aqui basicamente um volume de 105 bilhões de reais, vou colocar em dólares aqui para ficar melhor, né? 18 bilhões de dólares, que não é um volume muito grande, né, de negociações, tá? Caiu bastante, 61%. As pessoas, os investidores, eles estão segurando as suas criptomoedas, tá? Então, se você, sardinha, tá pensando em vender, calma, respira um pouco e espera o momento ideal para você vender, que é nos próximos meses, tá? Para de olhar o curto prazo, para de olhar esse mês ou essa semana ou as últimas 24 horas, tá? No Bitcoin não é assim. Você deve fazer essa observação de um prazo relativamente reduzido com as altcoins, tá? Inclusive na alt season que não aconteceu, que deve acontecer aí lá em 2025, tá bom? Agora, em relação ao Bitcoin, se você tiver caixa disponível aí que não seja da sua reserva de emergência, que seja um valor que você pode investir e vai ficar tranquilo com esse investimento, estamos no momento muito interessante para você comprar bitcoins. Reforço aquela postagem que eu fiz lá no meu Instagram. Esse preço vai dar saudade, tá? Se você quiser aprender mais sobre esse mercado, se inscreva nesse canal e na descrição tem mais informações como você pode se aperfeiçoar ainda mais no mercado de criptomoedas, de bitcoins. Um grande abraço para você e comente aqui abaixo também a sua opinião, tá? Entre se inscrever e comentar, eu prefiro que você faça os dois se possível. Vai ser maravilhoso receber você aqui como mais novo inscrito nesse canal, tá? Um grande abraço para você, até um próximo vídeo, uma próxima aula e desejo ótimos lucros na sua jornada.